Bem, em primeiro lugar, eu acho que precisava ficar muito claro uma coisa que teoricamente está sempre clara, mas que praticamente está sempre obscura, e que é a seguinte: não há liberdade sem disciplina. Em outras palavras, eu poderia dizer, não há liberdade sem limite. O limite é exatamente a mediação da disciplina, quer dizer, o limite é o caminho da disciplina. Num livro que eu escrevi, eu digo que a autoridade é uma invenção da liberdade. Quer dizer, o que é que eu quis dizer quando eu escrevi isso? Eu quis dizer que em certo momento da experiência, quer dizer, em certo momento da experiência da liberdade, as liberdades na sucessão de desencontros, elas descobriram que precisavam inventar uma outra coisa que fosse o seu contrário, para que elas fossem preservadas, quer dizer, as liberdades. Então, elas inventaram a autoridade. E significa que a autoridade é absolutamente necessária e indispensável à liberdade. Mas isso abre um caminho perigoso, abre um caminho, inclusive, ao autoritarismo. Mas isso é uma das possibilidades que a gente tem na história, quer dizer, e que a gente tem na existência humana. É que a autoridade, precisamente na medida em que estabelece limites e cobra esses limites à liberdade, ela também tem que se limitar. Quer dizer, a autoridade que não se limita é a autoridade que extrapola de si mesma e que, portanto, enquanto robustece a si, emagrece a liberdade. Quer dizer, então, aí, nesse desencontro, nós não temos nem mais autoridade, nem mais liberdade. Quer dizer, na medida em que a relação entre a autoridade e a liberdade se inclina no sentido da fortaleza de uma contra a debilidade da outra, desaparece a disciplina em termos concretos, em termos práticos e em termos éticos. Quer dizer, se o desequilíbrio entre as duas se faz na direção da vantagem da autoridade, desaparece a autoridade e em seu lugar se implanta o autoritarismo. Mas se o descompasso entre a autoridade e a liberdade se faz em detrimento da autoridade e em favor da liberdade, desaparece também a disciplina, desaparece a autoridade, desaparece a liberdade e se implanta a licenciosidade, ou a libertinagem, como se diz também, ou o espontaneísmo, quer dizer, situação em que a liberdade faz o que quer e faz o de que gosta, sem tomar conhecimento. Então, a questão que se coloca, teoricamente, seria muito fácil você dizer, por exemplo, a disciplina está exatamente na harmonia ou na relação equilibrada entre a autoridade que estabelece limites a si e a liberdade e a liberdade que, introjetando a própria autoridade eticamente, assume, passa a ter uma autoridade interna. Isso é um processo muito bonito, porque psicologicamente é isso mesmo, quer dizer, a liberdade introjeta, quer dizer, põe dentro de si a autoridade que, sendo no começo externa a ela, a liberdade, no momento em que a autoridade é interiorizada pela liberdade do ponto de vista ético, a liberdade virou também a autoridade de si mesma. Quer dizer, eticamente é isso, quer dizer, eticamente a liberdade implica a presença em si do limite da autoridade. Quer dizer, é como se a liberdade passasse a viver o seu próprio limite que ela internalizou da autoridade externa. Quer dizer,
Eticamente é isso, filosoficamente é isso. O problema da gente, do educador, eu acho, da educadora, está em que nos vejamos, enquanto autoridades, professor ou professora, nos vejamos no exercício dessa autoridade, quer dizer, até que ponto não estaremos, por exemplo, violentando sem querer, de formas as mais variadas, a liberdade do educando. O problema da disciplina não é só um problema ético, não é só um problema pedagógico, porque é, sobretudo, também um problema político. Quer dizer, a educadora precisa estar muito clara do ponto de vista político de qual é a sua vocação, qual é o seu gosto, não vocação, qual é o seu gosto, qual é o seu sonho, qual é o tipo de sociedade que um de nós, como professor, pensa. Qual é a minha utopia? Quer dizer, o que eu quero é uma sociedade brasileira menos injusta, menos feia, menos malvada, mais democrática, mais aberta, menos elitista, mais popular. É isso que eu estou querendo. Se é isso que eu estou querendo, eu não posso ser um autoritário. E se eu não posso ser um autoritário, eu caio direto de novo na questão da disciplina. Quer dizer, eu tenho que formular teoricamente a disciplina e, ao mesmo tempo, eu tenho que viver essa disciplina que eu formulei teoricamente. Quer dizer, eu tenho que praticar a minha teoria. Quer dizer, isso passa pela formação também.